Presidente da CPI, senador Vital do Rego, relator, senador José Pimentel, demais senadores presentes, equipes de imprensa, todos os presentes e a quem nos assiste, bom dia. Eu vou iniciar falando a meu respeito. Eu sou engenheiro civil, me formei em 1984 pela Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói. Pós-graduado em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atuei cerca de 19 anos em obras e gerenciamento de projetos. Obtive a certificação internacional como gerente de projetos do PMI, Project Management Institute, e atuo na área de engenharia de custos há cerca de 7 anos na Petrobras. Com relação à área de engenharia de custos da Petrobras, ao setor de engenharia de custos, esse setor, a disciplina de engenharia de custos, ela vem crescendo com destaque maior a partir de 1974. A partir de 1999 e 2000, passou por um processo de modernização, especialmente quanto à metodologia. Nos últimos 10 anos, para licitações da Petrobras foram realizadas cerca de mais de 700 estimativas de custos por esse setor de engenharia de custos, para licitações, o que dá uma média aí de 75 estimativas de custos para obras de grande porte no setor de petróleo por ano, né? E segue atualmente mais de 10 procedimentos formais que disciplinam todo o processo de estimativa de custo e tem tido participação em seminários, em congressos, e hoje tem participação também junto à BNT na construção de normas para essa área de engenharia de custos. Eu gostaria de falar sobre a metodologia que é seguida pela Petrobras, falar um pouco sobre o processo de estimativa de custos, como ele se desenvolve dentro da Petrobras, numa síntese, né, com relação à estimativa de custo. A metodologia utilizada pela Petrobras é a metodologia chamada de estimativa de custo detalhada. É um processo em que são precificados todos os insumos materiais e de serviços até a composição final da estimativa de custo. Isso numa visão assim bem sintetizada. É uma metodologia usada internacionalmente. Seguimos as práticas recomendadas da ACE. A ACE é um organismo internacional sediado nos Estados Unidos. Chama-se Association for the Advancement of Cost Engineering. Fundada em 1956, reconhecida internacionalmente na comunidade de engenharia de custos, com mais de 5.000 publicações, presente em cerca de 80 países. Entre as publicações existem as chamadas práticas recomendadas, onde então são publicadas todos os resultados de suas pesquisas. O processo de estimativa de custo dentro da Petrobras, ele segue procedimentos, como eu disse, são mais de 10 procedimentos, e inicia a partir de uma solicitação
uma solicitação formal através de um documento interno Petrobras, que é o conhecido como DIP, onde a área demandante encaminha informações relativas ao projeto objeto de uma licitação. Então, o processo a atividade de estimativa de custo para licitação, ela recebe, que informações seriam essas, vindas da área demandante? São informações de quantitativos desse projeto, relacionados ao escopo do projeto, objeto da licitação, da obra que vai ser implantada, dados de planejamento, especialmente quantificação dos recursos necessários para a realização dos serviços. Quais seriam? Mão de obra direta, que é aquela mão de obra ligada diretamente à frente de serviço, é a mão de obra que varia de acordo com o volume de serviços. Equipamentos de construção e montagem, que são os equipamentos utilizados para também a execução desses serviços, como guindastes, gruas, compactadores, retroescavadeiras. E a mão de obra indireta, que é a mão de obra necessária para a gestão, a condução dos trabalhos, o gerenciamento das frentes de serviços, que compõe a administração local da obra que vai ser implantada. Uma vez recebidos todas essas informações, é realizada o que chamamos de reunião inicial, que é uma reunião em que a equipe de estimativa de custo faz com os responsáveis por essas informações, para tirar dúvidas, fazer esclarecimentos, e inicia-se, então, um processo de discussão de premissas. O que seriam as premissas? Premissas são questões que são assumidas com relação ao modelo construtivo, de que forma a obra vai ser feita, qual vai ser o posicionamento de um canteiro de obras, como serão tratadas as questões que afetam produtividade, como os impedimentos, impeditividades, e uma série de outros componentes que precisam ser definidos, que vão afetar ou vão influenciar composições de custos, vão influenciar a forma de compor o preço final da estimativa de custo. Uma vez discutidas as premissas, recebe-se também informações de planejamento tributário e o trabalho, então, se divide em duas etapas. Existe uma etapa de precificação dos insumos materiais. Então, são cotados, quer dizer, são precificados, é o termo que a gente utiliza dentro da Petrobras, cada item das listas de equipamentos e listas de materiais. E a outra frente, que se abre no processo de estimativa, é a precificação dos recursos definidos em histogramas, que seriam esses recursos que eu comentei de mão de obra direta e os equipamentos de construção e montagem, que também são precificados. Sobre esses insumos, faz-se incidir os efeitos das premissas consideradas, que caracterizam as condições específicas daquela obra em questão. Depois de tudo isso, é consolidado o valor final da estimativa de custo, sobre a qual é aplicado um intervalo de precisão, que é chamado de faixa de variabilidade, e o processo, então, é encerrado numa reunião chamada reunião de fechamento. Nessa reunião de fechamento, o que se faz é confirmar tudo aquilo que já foi feito, que já foi discutido durante todo o processo. É uma confirmação de todos aqueles dados. Na reunião de fechamento, que é feito com a comissão de licitação, o valor da estimativa de custo não é revelado. A estimativa de custo é mantida sob sigilo
e só quem conhece o valor da estimativa, exclusivamente a equipe que realizou a estimativa de custo. A comissão não tem conhecimento sobre o valor da estimativa de custo até o momento do fechamento, nessa reunião de fechamento. Uma vez realizada essa reunião, a estimativa de custo, ela então é emitida em envelope lacrado, numerado, e entregue exclusivamente ao coordenador da comissão de licitação. Isso se dá num período não superior a 24 horas que antecede o momento de abertura das propostas. Então, a estimativa de custo é entregue exclusivamente ao coordenador da comissão, antes do recebimento das propostas, mas num período não superior a 24 horas. Falando um pouco mais sobre a metodologia utilizada pela Petrobras, é importante destacar que, como o nome já diz, a metodologia é detalhada justamente por permitir ao estimador trabalhar de forma analítica sobre todos os itens que compõem a estimativa. Diferente, como eu disse, quando se trabalha com composições que são típicas em obras civis. Na indústria de construção e montagem de obras de instalações eletromecânicas, não se conta com esse tipo de composições. Então, é muito importante que todos esses insumos e recursos para a realização do serviço sejam detalhados. Daí a necessidade de se trabalhar com essa metodologia. E, ao mesmo tempo, ela confere uma maior precisão, tendo em vista a possibilidade de poder fazer incidir os efeitos de premissas e considerações específicas da obra em todos os seus insumos e em todos os recursos considerados. Eu considero, então, da minha parte, com relação à apresentação do processo de estimativa e a minha apresentação pessoal, como concluída. Exposição.